Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa aula de banco de dados. Saiba que é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou o professor Victor Pedroso, eu ministro o curso de banco de dados aqui no curso da Unicesumar e saiba que é um prazer para mim trabalhar essa disciplina com vocês, tá? Espero que vocês gostem, que vocês aprendam, que vocês tenham agregado ao seu currículo um pouco mais de conhecimento com essa disciplina que vamos ministrar aqui, tá? Eu quero que vocês assistam essa aula com bastante calma, com bastante tranquilidade e espero que com isso vocês possam agregar mais conhecimento na vida de trabalho, na vida universitária, porque essa disciplina ela é muito legal, muito importante. Bom, quem sou eu, né? Eu vou me apresentar, eu sou o professor Victor Demarque Pedroso, tá? Eu sou professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet e Gestão de TI, aqui da Unicesumar, tá? Eu trabalho aqui na Unicesumar desde 2012. Eu já fui professor mediador, eu já fui por um bom tempo e depois passei a professor conteudista, que vocês vão ver aí no livro de vocês, e juntamente sou professor formador, ministrando as aulas para você no módulo 54, né? Sou pós-graduado em banco de dados Oracle e DB2, tá? Eu tenho formação em processamento de dados aqui pela Unicesumar também, desde 2003, e desde então eu venho trabalhando na área de desenvolvimento de sistemas, tá? Eu sempre procurei me especializar na área de sistemas, já trabalhei com redes, já trabalhei com servidores, porém o meu foco, o meu objetivo sempre foi desenvolvimento de sistemas. E normalmente trabalho com sistemas voltados para cliente-servidor, sistemas desktops. Eu atualmente trabalho numa outra empresa também, onde eu sou analista de sistemas e lá cuido de um ERP, que vocês já devem conhecer. Um sistema que engloba toda a parte de produção, controle de estoque e tudo isso, gente, precisa dessa disciplina que a gente vai estudar aqui, tá? Então, saibam que, para mim, é uma disciplina muito importante, tanto na minha vida pessoal e quanto na minha vida acadêmica. Ela só vem a agregar conteúdos importantes para o nosso dia a dia. Então, não pense que é uma disciplina que fala assim, professor, essa disciplina aí, onde que eu vou usar ela? Gente, essa disciplina a gente usa em quase todos os sistemas que estão no mercado, né? O mercado está bem aquecido, sempre precisa de um profissional, e a base de todo profissional que precisa dar um suporte, precisa fazer um desenvolvimento, precisa construir uma ferramenta, é o armazenamento desses dados, né? E isso a gente vai falar na sequência. Bom, dando início à nossa disciplina, a gente vai ter uma agenda que a gente vai cumprir, tá? Essa agenda envolve conceitos de banco de dados, características de sistemas de banco de dados, transações e vantagens de utilizar um SGDB, certo? Como vocês podem ver, esses tópicos estão todos relacionados aí no seu livro didático, tá? Então, a gente vai falar do que está no seu livro também, tá? Então, esse conteúdo aqui a unidade 1 de vocês, é muito importante que vocês entendam, porque ele é a base de tudo que a gente vai precisar para as demais unidades, tá? Então, vamos lá. Iniciando aqui, uma pergunta que a gente sempre faz, você sabe o que é um banco de dados? Você já trabalhou com um banco de dados? Você já viu um banco de dados? Gente, o banco de dados implicitamente está no nosso dia a dia. A gente vê banco de dados em tudo. Bom, você vai numa loja, faz um pequeno cadastro lá, só de conversar com a pessoa, ela fala assim, não, só um minutinho, que eu vou aqui anotar seus dados, vou guardar para mim. No momento que eu precisar fazer uma venda, alguma coisa, eu te ligo, né? Implicitamente é isso. Mas existe um conceito que eu venho trazer aqui para vocês, que é bom vocês saberem, é bom vocês estarem antenados, tá? Que banco de dados, como digo aqui, são estruturas abstratas utilizadas para armazenamento de dados, assim permitindo
o armazenamento e a manipulação e recuperação dos dados. Bom, o que eu quero dizer aqui? Que não basta você dizer para o atendente que você é o João da Silva, que você mora na rua tal, e ele vai anotar seus dados e guardar no bolso, né? Vai guardar lá no bolso dele. Então isso aí para ele não vai servir muito, porque ele pode perder, no momento ele pode guardar muita coisa, ele pode guardar ou num caderno, ele pode perder também, ele pode guardar muito e demorar muito para achar o seu contato. E antigamente, realmente, era assim. Nós não temos como fugir desse passado, né? A gente tinha lá o nosso fichário, que a gente abria e lá, colocava lá, ia lá, buscava o nome do indivíduo, ó, tá aqui sua fichinha, ó, ele comprou, fazia lá, além não sei se os mais antigos vão recordar, né? Além dos dados pessoais, nas costas, toda vez que o cliente comprava, você assinalava ali. Então isso caiu, lógico, com a evolução da tecnologia num desuso e realmente numa modernização desse modo, desse método de trabalho, que era muito árduo, era muito cansativo, né? Então, o banco de dados em si, ele não tem você não palpa ele, né? Ele não existe, mas se você olhar, ele está em tudo. Ele é abstrato, né? Ele não está ali, não é esse controle que você pega ele e ele existe. Não, ele é uma estrutura que está dentro de um computador que serve para receber aqueles dados do seu cliente, os dados do seu fornecedor, os dados das suas notas, tudo está em um local único, onde você não corre riscos, né? Mas não é só armazenar, é manipular de uma melhor maneira. Quando você precisar dessa informação, você ir lá e retirar ela, mostrar para o seu cliente de uma maneira rápida, fácil, né? Sem que ele seja prejudicado nesse momento. Mas como, professor, isso? A gente vai ver, mas só para vocês se aquecerem aí, vamos pensar numa compra no Submarino. Você quer fazer uma compra, aí ele pega e fala assim, ó, aguarde 30 minutos porque eu vou achar seu nome aqui, seus dados para você fazer a compra. Não, você entra lá no Submarino, sem propagandas, tá? Mas você entra lá, você quer uma coisa fast, uma coisa rápida, uma coisa que não demore, né? Então, o banco de dados não é só armazenar, encher de dados, é manipulação, é trabalhar os dados. E uma última orientação que eu coloquei aqui é a recuperação de dados, que é o quê? E se cair um avião aqui nesse local onde eu armazeno os dados? Poxa, parece bobo, né? Mas não é. Se cair, se ocorrer algum problema com o meu servidor ou com algum local que eu armazeno, eu preciso trabalhar essa recuperação. Será que eu fiz um bom armazenamento? Será que eu coloquei isso num lugar que é fácil de eu pegar, que é fácil de eu buscar? Né? São questões a gente já ir pensando, a gente ir fomentando, né? Sem que a gente adiante muito. Porém, sempre lembrando que banco de dados não é só enfiar dados no lugar e pronto, e guardar. Não, são vários recursos, certo? Vamos para o nosso próximo slide. Todo banco de dados que se preze, ele precisa de uma estrutura, né, que é dada pelo SGDB, que é o quê? O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, cuja definição de banco de dados implica em especificar tipos de dados, estruturas e as restrições para os dados serem armazenados em um banco de dados. Ou seja, esse SGDB, que é um sistema que vai fazer esse gerenciamento para a gente, cuja a gente vai dar as coordenadas para ele, lógico que a gente vai ver, ele vai pegar essas estruturas e organizar de maneira que essa manipulação, essa recuperação e essa inserção de dados, ela fique fácil, entendeu? Ele vem nos ajudar. Então, esses sistemas gerenciadores de banco de dados são softwares que a gente vai trabalhar paralelamente ao nosso banco de dados. Isso também é bom vocês saberem já de antemão, que são
o banco de dados é uma coisa e o sistema gerenciador de banco de dados é outra. São softwares que vão fazer essa interação, certo? Continuando aqui sobre as definições de um banco de dados, ele pode ser uma coleção de dados relacionadas, ok? Que são o quê? São esses dados que você vai fazer a inserção, a junção de uma forma organizada e inseri-las no banco de dados, né? Eles também podem representar fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito. Ou seja, você tem uma rotina lá no seu trabalho, né? Ou no trabalho do seu cliente que você vai atender. Ele vai explicar aquela rotina para você e você vai pegar e falar assim, ó, isso a gente vai armazenar desta maneira. E você vai e organiza para ele aquilo da maneira mais coerente. Ele vai falar assim para você, mas eu gostaria de armazenar desta. Aí cabe a você, o profissional, e falar para ele assim, olha, realmente, o jeito que você pensa seria uma possibilidade. Porém, a possibilidade mais sensata, mais correta, seria melhor, seria esta aqui. E você mostra para ele, para que ele fique mais esclarecido e ele entenda, né? Para que ele entenda e você compartilhe com ele. Um exemplo básico aqui que todos nós temos de um banco de dados são nomes e números de telefone, que pode ser gravado em uma agenda de papel ou uma agenda telefônica. Hoje em dia, essa parte a gente tinha muito, né? Uma agenda que a gente organizava, fazia, trocava de ano, a gente repassava esses contatos, fazia. Hoje a gente põe tudo no celular, hoje a gente põe tudo na web, a gente armazena esses dados de maneira mais organizada, onde você vai lá e já organiza eles de A a Z, ou por telefone, por região, por estado. Então, hoje ficou muito fácil, mas antigamente, assim, até não muito tempo atrás, nós organizávamos toda a nossa vida de uma maneira mais escrita, mais detalhada, com recursos que a gente tinha, né? Então, o banco de dados, ele tinha muitas vezes essa forma, né? Eu vou armazenar a agenda dos meus amigos, vou agendar ali, uma agenda de consultório. Quantas vezes a gente não chegou num consultório de qualquer especificação, num consultório de odontologia, por exemplo, chegava lá, a moça estava com uma agenda mesmo, guardando os telefones, e até, não sei, que eu não vi mais, mas deve ter alguém que ainda faça isso. Mas é muito difícil. Boa parte das pessoas já utiliza das ferramentas que ela tem como banco de dados para estar armazenando algumas informações, principalmente essas. Quando ela precisa ligar para alguém, ela vai, só procura no banco de dados dela, organizado de maneira alfabética, por regiões, por cidades. Então, ela agiliza muito mais o trabalho dela, certo? E aqui eu tenho uma imagem que eu quero mostrar para vocês, que eu acabei de falar. Para quem não conhece, são os fichários alunos, tá? Esse aqui, para quem é muito novo aí, e nunca deve ter visto algo assim, né? É uma coisa que, pouco tempo atrás, né, a gente tinha muito, que são esses fichários que estão à esquerda da imagem aí. Vocês podem ver embaixo e em cima as pastas, né? Essas pastas eram organizadas na frente ali por alguma especificação e dentro partindo daquela especificação, por exemplo, de A a F. Então, ali aquelas pastas teriam nomes das pessoas que estivessem de A a F. E assim sucessivamente, ou depende do que o profissional precisasse, ele ia organizar dessa maneira, tá ok? Né? Aí, o que aconteceu? Houve uma evolução. Você tem hoje o quê? Terabytes guardados em pequenos computadores, em mini computadores, em servidores enormes, né? Que a gente nem sabe onde fica. A gente armazena coisa lá nos Estados Unidos e a gente acha muito legal, mas a gente nem sabe quem está controlando os nossos dados. Mas é uma forma de armazenar os nossos dados, de guardar eles de maneira mais segura. Essa evolução aqui é uma coisa que foi necessária, né? E ainda bem que foi feita, porque olha, né, a facilidade que a gente tem hoje.
ninguém perde mais nada. A gente já fala assim, olha, está tudo na nuvem, está tudo armazenado lá. Professor, eu guardo as coisas lá no Dropbox, eu guardo minhas coisas em outros bancos aí, que esses não são bancos de dados, mas são formas de armazenamento, certo? Eu guardo minhas coisas em servidores, mas graças à evolução que houve de métodos de armazenamento antigo para armazenamentos novos, que nós temos essa disponibilidade, né? Então, fica essa imagem clara aí do que a gente tinha antes, do que a gente tem hoje, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. Ó, todo esse entre aspas, ecossistema, né? Esse sistema gerenciador, todo esse hall, né, de banco de dados, envolve algumas coisas, que são banco de dados, mais o SGDB, que eu acabei de falar para vocês, os programas de aplicação, que envolve tudo dando o sistema de banco de dados. Então, vocês estão vendo que é uma coisa mais ampla, uma coisa que, quando envolvida com outras vertentes, a gente forma todo um sistema de banco de dados, ok? Então, é muito mais além de que só armazenamento, repito para vocês, tá? Isso aqui é uma somatória de itens que vai estar todo um sistema, um mecanismo de busca, de ajuda na hora de você trabalhar com seus dados, correto? Bom, outra coisa que é bom a gente falar são os bancos de dados relacionais, ok? Quem são os bancos de dados relacionais? Os bancos de dados relacionais são os bancos de dados que se relacionam entre si. Por exemplo, você tem lá uma tabela, que vocês vão ver também. Esses bancos, eles permitem que uma tabela se relacione à outra, né? Eles vão se congruindo de maneira a fazer a relação entre essas tabelas. E quais são os mais comuns do mercado, professor? Os mais comuns, que eu pus aqui as logos deles, são o IBM, né? O DB2, que é da IBM, perdão, o Interbase, que é da Borland, né? Então, vocês também têm o MySQL, o Postgre, o Firebird, o SQL Server, que é da Microsoft, e o Oracle, que é bem famoso e todo mundo viu. Então, esses carinhas aqui, vocês devem ouvir falar bastante deles aí no dia a dia, somente quem está ligado na área de TI, né? E quem não está, leia um pouco sobre eles aí na internet, vocês vão encontrar bastante coisas. Esses aqui são bancos de dados que você pode usar para desenvolver para suas aplicações, né? Então, muita gente desenvolve numa linguagem de programação X, utilizando o banco de dados Oracle. Muita gente desenvolve numa linguagem de programação Y e desenvolve em Firebird. E assim sucessivamente. Você, dependendo da linguagem de programação, ela tem mais recursos, ela se ajeita mais, né, a determinados. Lógico que você tem também uma questão que a gente vai falar mais para frente, que é a questão de custo, que é a questão de você ter ali todo um aparato para você estar trabalhando. Por exemplo, Oracle é um banco de dados que é ótimo, muito bem utilizado, muito bem visto pelo mercado, porém ele é um banco de dados que demanda um custo, demanda uma mão de obra especializada. Então, você tem que ponderar isso se ele vai ser dentro do budget, que é aquele valor que você tem para desenvolvimento, se ele vai estar podendo ser inserido. Ah, professor, eu estou desenvolvendo, mas eu estou sem grana. Eu queria um negócio mais assim, mais Vasco da Gama, vamos dizer assim. Bom, eu recomendo algumas versões do Interbase que são gratuitas, ou o Postgre, que tem versões gratuitas. Professor, eu desenvolvo para web e também não gostaria de pagar. Então, o MySQL, algumas versões do MySQL, que também permite a você estar trabalhando de maneira gratuita. Então, escolham
tentem entender o porquê de escolher um banco de dados relacional como este e agreguem ele na sua aplicação, certo? Bom, voltando ao conceito de sistemas gerenciadores de banco de dados, só para vocês gravarem bem aí, que o sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGDB, como é chamado, a sigla, é, portanto, um sistema de software de propósito geral que facilita os processos e a definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações. Bom, a definição é gigante, né, como vocês podem ver. Mas como eu disse para vocês já, eu dei uma prévia nessa explicação. O sistema gerenciador de banco de dados, ele tem como função principal estar entre você, desenvolvedor, e o banco de dados, propriamente dito. Não é só o armazenamento. Você precisa trabalhar esse dado. Mas como, professor, que eu vou trabalhar esse dado? Bom, a gente vai trabalhar utilizando uma ferramenta que nos ajude a trabalhar esses dados, correto? Então, vamos supor o seguinte. Você precisa digitar um texto. Qual ferramenta você usa? Ah, professor, eu uso o Notepad. Certo, é uma opção. Ah, eu uso o Word, Microsoft Word. Correto. Ah, professor, eu uso uma ferramenta Y lá, que eu achei muito interessante. Eu uso outra. Bom, todas têm o mesmo objetivo, né? Digitar textos, fazer alguma coisa. O sistema gerenciador de banco de dados é mais ou menos assim. Eu quero fazer uma modelagem de dados. O que eu faço? Eu pego o meu sistema gerenciador de banco de dados e através de algum mecanismo, uma linguagem, a gente vai e trabalha esses dados. Qual SGDB você usa, professor? Olha, eu uso do Postgre, eu uso do Interbase, eu uso da Oracle. Vocês vão ver alguns tipos que eu coloquei aqui para vocês. Então, esse programa gerenciador de sistemas gerenciadores de banco de dados, ele vem para te ajudar, para te dar uma base no momento de trabalhar e gerenciar esses dados, correto? Espero que vocês tenham entendido. Tentem entender assim, eu preciso de um software que vai me dar base para trabalhar com os dados. O que eu uso? Um sistema gerenciador de banco de dados, certo? Isso que vocês precisam saber, correto? Vamos para o nosso próximo slide. Bom, mais uma vez aqui eu coloquei uma definição dizendo que é importante especificar os tipos de dados, estruturas e restrições a serem armazenadas no banco de dados. Como eu disse no começo, não é só armazenar. A gente, com o gerenciador, a gente especifica os tipos de dados. O que mais, professor, que a gente faz? A gente armazena as estruturas. O que mais? A gente indica as restrições de dados e a maneira com que tudo isso vai ser armazenado no nosso banco de dados. Tudo isso graças ao SGDB, certo? A construção. Bom, o processo de armazenar os dados em uma mídia apropriada e controlada pelo SGDB, né? Então, você vai fazer esse processo todo de especificação, de restrição, de armazenamento, utilizando o quê? Né? Você vai estar utilizando o SGDB e armazenando ele de uma maneira mais apropriada, de um controle mais fácil, de uma forma mais dinâmica, mais fácil, né? Facilitando a sua vida, certo? A manipulação, que eu já falei para vocês, que ela inclui funções como pesquisas para recuperar e resgatar alguns dados, né? E atualizar e gerar relatórios. Então, essa manipulação é feita também pelo sistema gerenciador de banco de dados. Então, você precisa ter esse suporte da ferramenta para você estar trabalhando, correto? Compartilhamento, que permite que múltiplos usuários acessem concorrentemente o banco de dados. Aqui, a gente pode falar de uma equipe, né, que está trabalhando em um projeto e todo mundo precisa trabalhar no mesmo projeto. Eu preciso trabalhar nesse projeto,
o Pedro precisa trabalhar nesse projeto, o João precisa trabalhar nesse projeto. Correto. Como que nós três, como profissionais, estamos na mesma empresa, trabalhando no mesmo projeto, vamos poder mexer nesse banco de dados de uma maneira mais saudável, sem danificá-lo? Bom, o SGDB faz isso pela gente. Ele nos permite que vários profissionais trabalhem no banco sem que haja o risco de fazer alguma coisa indevida ou uma concorrência. Ele faz esse controle para a gente, correto? Então, além da manipulação, ele compartilha essa informação para que mais profissionais possam trabalhar juntos no projeto de software em questão, certo? Bom, outra dica importante aqui de um sistema de gerenciador de banco de dados, que é a proteção. Aqui, ó, contra um mau funcionamento e falhas em hardware e software e segurança contra acesso não permitido ou malicioso. Olha só que vantagem fantástica. Nós estamos aqui numa equipe, nós temos possibilidade de permitir somente a essas pessoas mexerem no banco. A gente põe senha neste banco, muda a senha, dá permissões. Vamos supor uma empresa grande, uma empresa muito grande, que contrata várias pessoas para trabalhar na equipe. Entra uma pessoa nova, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, você dá uma permissão X. E ali você vai analisar o conhecimento. Conforme essa pessoa for se inteirando do projeto, você pode demandar mais permissões a ela. E assim você vai dando permissões de maneira que ela possa ter mais interatividade com o projeto e mais responsabilidade também. Então, além de você ter essa segurança, você impede também que outras pessoas entram no banco, roubem seus dados de uma maneira ou outra. Você põe uma chave. E aonde você faz essas configurações, professor? Lá no nosso sistema gerenciador de banco de dados, correto? E a manutenção dos dados, por exemplo, no sentido de atualização constante, né, para os bancos de dados muito antigos. Mas a manutenção, você às vezes precisa fazer que nós chamamos de upgrade, os sistemas operacionais, eles vêm se atualizando e com isso os sistemas gerenciadores têm que se adaptar e logo você tem que fazer essa migração. Graças ao sistema gerenciador de banco de dados, você vai poder fazer essa migração de novos recursos, né, dando essa manutenção no seu banco de dados, né, fazendo algumas coisas que podem melhorar o desempenho dele. Então, essa manutenção é dada onde? Também nos sistemas gerenciadores de banco de dados. Vamos lá. Bom, para exemplificar melhor, eu pus aqui para vocês um ambiente de sistemas de banco de dados. Se a gente olhar aqui no topo, a gente vai ter os usuários e programadores, correto? Então, aqui, como vocês podem ver, à esquerda, o sistema de banco de dados, correto? Que é aquele sistema todo que engloba tudo. Eles vão ter quem? Os programas de aplicação e de consulta, correto? E aqui você vai ter o software para processar as consultas e os programas, que aqui já vão estar o software de SGDB. E um pouco mais abaixo, você vai ter o software para acessar os dados armazenados, correto? E por último, você vai ter a definição do banco de dados, de armazenamento de metadados, que são os dados que estão inseridos, né? E o banco de dados propriamente dito armazenado. Aqui nós podemos dizer que são as restrições, que aqui vão estar todo o processo com que esse banco de dados foi feito, né? Então, a gente tem todo esse ambiente, né, para exemplificar para vocês onde estão os programadores, onde estão o banco de dados. E aqui, por esses programas de aplicação e consulta, você vai fazer a sua programação, vamos dizer assim, para aí sim interagir com o software de sistemas de banco de dados, correto? Então, fica esse desenho aqui para vocês, tá? Ele está exemplificando
que graças ao software você tem um limite com os seus usuários e programadores, vamos chamar assim, até o banco de dados propriamente dito, correto? Bom, as características de um SGDB, tá? Aqui a gente vai falar um pouco que um SGDB ele tem algumas características que são importantes que a gente saiba antes até da gente trabalhar com banco de dados, com um sistema gerenciador de banco de dados para a gente estar se interagindo, tá? De pronto aqui, a gente já fala que a gente tem a natureza autodescritiva, que eu vou estar explicando uma a uma, o isolamento entre programas e dados, múltiplas visões dos dados e acesso concorrente de múltiplos usuários. Essas aqui são algumas características dos seus SGDBs, correto? Vamos lá. O que é essa natureza autodescritiva, professor? Bom, vou ler a definição aqui e a gente volta ao nosso bate-papo. O sistema de banco de dados contém definição completa de sua estrutura e restrições. Nessa característica também está incluído o catálogo do banco de dados. O que é esse catálogo? São as informações sobre a estrutura de cada arquivo, tipo, formato, armazenamento de cada item de dado. Bom, então, uma coisa importante a se dizer é que, vamos supor que você chegou numa empresa, né, e você vai trabalhar com um banco de dados. E você não conhece esse banco de dados. É uma coisa nova para você. E graças a essa natureza autodescritiva, ser meio que um padrão entre os sistemas gerenciadores, olhando, você vai ter o quê? Olhando o banco, você vai ter lá os relacionamentos, você vai ter lá as tabelas, que a gente já vai ver, a gente vai falar, você vai ter a descrição dos campos, você vai ter a descrição dos tipos, você vai ter os relacionamentos dessa estrutura, tudo isso você vai poder visualizar através do seu sistema gerenciador de banco de dados, certo? Então, essa natureza autodescritiva facilita para você, quando você chega e encontra um sistema gerenciador que você não conhece, ou um banco de dados que você não conhece, você verifica ele, toda essa estrutura armazenada por dentro, né? E graças a isso, você vai se interagir e vai poder trabalhar. Pensem assim, muitas vezes você tem um carro automático, que não é automático, manual, né? E você vai dirigir um carro automático. Aí você chega lá, você sabe dirigir um carro? Você sabe. Você tem carteira de motorista? Você tem. Você sabe tudo. Mas a natureza do carro, autodescritiva desse carro é o quê? Bom, ele tem volante, ele tem roda, ele tem toda a estrutura que o outro carro tem, não tem? O que diferencia? Bom, o que diferencia é o câmbio. Então, eu vou verificar como que eu vou me ambientar com aquele câmbio automático e vou dirigir da mesma maneira. Eu só vou precisar me interagir daquilo e eu vou conseguir trabalhar da mesma maneira com que o carro manual. Então, o carro, ele tem a natureza, a autodescrição dele implícita ali. Tudo converge para que você dirija. Mas, cabe a você se aprimorar, olhar, pesquisar, ver no manual ou algo assim, para que você se interaja só com aquele detalhe e você... Ou seja, você não precisou chegar no carro automático e aprender a dirigir novamente. E nem que um carro ia ser diferente, né? A natureza dele é a mesma. Então, o que diferencia é que você vai ter que se interagir. Um banco de dados é a mesma coisa. Você tem um banco de dados para um tipo específico de sistema e você vai lá se interagir com um banco de dados de outro. A natureza de criação dessas tabelas, de armazenamento de dados é a mesma. Então você vai precisar se interagir da forma com que foi feito e com isso você vai, olhando o catálogo do banco de dados, né,
essas informações que estão contidas na estrutura e você vai conseguir tranquilamente trabalhar com outro banco de dados, correto? Espero que tenham entendido. Vamos para o nosso próximo slide. Ainda falando sobre a natureza autodescritiva, que é o catálogo utilizado, o software de SGDB e os usuários do banco de dados que precisam de informações sobre a estrutura de dados, que é nada mais do que eu já disse para vocês, que o catálogo ele está armazenado você vai ser visualizado pelo software, né, de SGDB, que são as informações, nada mais nada menos que as informações de estrutura que vocês já têm lá dentro, tá? Próximo. Isolamento entre programas e dados. Vamos ler aqui. Independência de dados do programa. A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB, separadamente dos programas de acesso. Essa propriedade é independência de programas de dados. Falando aqui do isolamento ainda, independência das operações do programa. Uma operação é especificada em duas partes. A interface de uma operação, que inclui o nome da operação e os tipos de dados e dos seus argumentos, e a implementação da operação pode ser alterada sem afetar a interface. A propriedade é independência de programa-operação. Bom, o que a gente quis dizer nesses dois slides aqui? Que esses dados, eles estão armazenados independente do seu banco de dados, né? Você tem um sistema gerenciador de banco de dados, ele pode gerenciar mais de um banco de dados, por exemplo, né? Então, ele vai ter uma independência. E se ocorrer um problema no programa, ele vai estar isolando o seu banco de dados. O seu programador fez um cálculo incorreto, né? Um cálculo incorreto lá de divisão por zero, por exemplo. Isso não existe, né? Vai dar um erro no programa. Mas tem um problema no banco de dados? Não tem, né? O seu banco de dados está íntegro. Você fez da melhor maneira como ele especificou, ou você mesmo especificou, mas no momento de efetuar um cálculo lá na sua aplicação, você teve esse problema na divisão. E onde está acarretando erros no momento que o seu usuário vai usar o programa. Então, esse isolamento entre programa e dados é você ter essa distanciação ao mesmo tempo e você poder ter a garantia que os seus dados estão independentes do programa que está sendo executado, correto? Então, você tem essa garantia isolando os seus dados do programa que está sendo utilizado. Quando eu digo programa, aplicação, pode ser qualquer uma, feita em Delphi, feita em C#, feita em PHP, feita em qualquer uma das linguagens. Porém, os seus dados, independente disso, eles têm que estar íntegros lá no seu banco. Eles têm que existir por eles mesmos, correto? Uma estrutura aqui que você tem dessa característica de isolamento é a independência de programas e de dados e a independência da programa e do programa operação, que é igual à abstração de dados. Ou seja, os seus dados estão isolados de maneira independentes dos programas, eles estão independentes da operação que você está fazendo, né, dentro do seu programa, do risco, do que você esteja fazendo lá. Ele vai abstrair os seus dados de maneira que você tenha uma independência dos dados, correto? Vamos a seguir. Mais um pouco de isolamento que eu já falei para você, que é a abstração de dados. O SGDB oferece aos usuários uma representação conceitual dos dados, correto? E não inclui detalhes sobre armazenamento e operações implementadas. Bom, outras características é a múltipla visão dos dados, que é o quê? Você ter a visão, que é o subconjunto dos bancos de dados, contendo o dado virtual derivado de arquivos de banco de dados, mas não estão armazenados explicitamente, né? Você tem o SGDB multiusuário, que é o quê? Você poder permitir a vários usuários ter a visão
desses dados sem que isso corrompa de alguma maneira os seus dados, correto? Essa é uma característica forte no SGDB, é você poder ter seus dados íntegros de qualquer maneira, certo? Mesmo com várias pessoas olhando o seu banco de dados, tá? Uma coisa que leva a outra aqui, você tem o acesso concorrente de múltiplos usuários. Esse controle também é feito pelo SGDB, que permite que os usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo, correto? E aqui também você tem o controle de concorrência, que garante que cada usuário pegue o seu registro, trabalhe e grave o seu registro. E assim sucessivamente, sem um atrapalhar o outro, correto? Acesso também, a gente fala de processamento de transações, né, online, quando você tem conexões com bancos que estão em outro local. Você tem também o suporte à execução de transações concorrente. Você tem toda uma base que ele fala assim, opa, peraí, ele vai parar e falar assim, ó, esse dado aqui você não pode mexer porque ele já está sendo mexido por outro e ele te dá uma mensagem dizendo, um aviso dizendo, certo? E, por último aqui, a gente tem as transações, que a gente vai falar agora. Essas transações são uma das características principais e que através delas a gente vai ter a manipulação feita de uma maneira ou de outra, de uma maneira mais saudável, mais salutar, vamos dizer assim, essas transações, correto? Vamos falar delas agora. O que são essas transações que são tão importantes ser faladas? O conceito que eu postei para vocês aqui diz que é fundamental em muitas áreas da computação e essas transações devem permitir que o sistema esteja num estado coerente antes e depois da execução, independente de falhas e de outros problemas que possam ocorrer. Bom, uma ideia que eu dou é quando você sai para viajar. Quando você sai para viajar, você arruma o seu carro, põe a sua família e você quer ir até o ponto X e voltar até a cidade X e voltar de uma maneira, da mesma maneira que você saiu, com saúde, sem que ninguém tenha sofrido nenhum problema, sem que o carro não esteja batido, nem que ninguém tenha sofrido algum acidente. Então, o que você faz para isso? Olha, eu vou na velocidade correta, eu vou seguir as melhores práticas para que eu vá e volte de uma maneira mais tranquila. A transação é a mesma coisa. Eu quero inserir, eu quero retirar do meu banco de dados alguma coisa e eu quero fazer isso de uma maneira sem que ocorra maiores problemas. Vamos lá ver alguns tipos. Bom, as transações, elas se dividem no acrônimo que nós chamamos ACID, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade é o quê? É a propriedade que foi descrita por conta do átomo, né? Que fala do átomo da física, a qual recentemente, né, supunha-se que era indivisível, né? Então, esse atomicidade é que você tenha uma transação atômica, né, que ela não se divide, não se perca. Então, ela sai e chega, você fala assim, olha, eu vou inserir um dado, eu vou modificar dados, sem que ela sofra maiores problemas, certo? Então, é íntegro. Você tem aqui um tanto de dados, eu quero modificar um tanto de dados, e esses tantos de dados que eu me propus a modificar vão ser modificados de uma maneira íntegra. Correto? Então, mais um conceito aqui para vocês. Vamos falar de consistência, né? Que é o quê? Que todos os dados de um banco de dados devem ser válidos. Ou seja, eu quero gravar um dado do nome do João, que mora na Avenida Brasil, que tem 53 anos, e o CPF 0123, eu tenho que ter a garantia que isso foi gravado no meu banco de dados. No momento que eu vou gravar alguma coisa, por exemplo, eu tenho que ter a noção de quê? De que esses dados são verídicos. Eles não foi armazenado o João na rua X, opa, peraí, já modificou, já houve algum problema, eu não posso ter. E a transação, eu tenho que fazer essas verificações para que eu não tenha problema. Vamos lá. Isolamento é o quê? A propriedade de isolamento determina que o resultado da execução concorrente
de um conjunto de transações terá o mesmo resultado de sua execução em série, uma após a outra. Ou seja, se eu tiver uma transação com características de isolamento, eu vou ter ela ocorrendo, correto? E a outra ocorrendo no mesmo tempo, mas elas vão ocorrer e não vão alterar esse dado por algum problema. Eu tenho que me resguardar de que a minha inserção, por exemplo, no banco de dados, ela fique isolada. Ou seja, eu estou fazendo uma transação aqui, ela vai estar sendo aqui, ela vai estar sendo feita aqui. Ou seja, as duas podem estar sendo feitas no mesmo momento, porém que as duas sejam feitas de maneira independente e uma não interfira na outra, correto? Como, por exemplo, múltiplos usuários acessando o SGDB, certo? Uma outra transação que a gente tem é a durabilidade, que é o quê? A propriedade de durabilidade garante que, uma vez que a transação tenha sido finalizada com sucesso, os dados terão a garantia de terem sido armazenados corretamente, correto? Então, você tem aqui um dado conciso, um dado que foi armazenado, que independente se houve falta de energia, se houve erros da aplicação, se houve algum problema externo, esse dado foi armazenado corretamente, certo? Certo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma arquitetura que a gente pode aplicar o SGDB, correto? No modelo centralizado, que a gente já ouviu falar há algum tempo, a gente teria aqui um mainframe, né, quem não sabe é um computador, que só faz as distribuições, ele é o computador que manda, mas os terminais estariam acessando todos a ele. Ou seja, tudo concentrado num computador único, com seus terminais acessando de uma maneira única também. Por exemplo, é como se várias pessoas com um terminal burro que só me dá acesso estivessem acessando no mesmo local. Pode dar alguns problemas. Hoje em dia a gente já não tem muito esse modelo. Esse é um modelo mais comum, que é o modelo de gerenciamento de cliente-servidor. Ou seja, você tem vários servidores, onde vários PCs, por exemplo, podem acessar. Você tem um acesso ao servidor numa rede interligada, correto? Outro modelo que a gente tem é o modelo de camadas, né? Várias camadas você tem aqui, onde você tem PCs, o servidor de aplicação e o servidor de banco de dados, correto? Essas camadas é mais comum, onde você deixa o seu servidor de banco de dados em um local e o seu servidor de aplicação em outro servidor. E esses PCs acessam em cascata, vamos dizer assim, né? Um acessa o outro modelo. As vantagens de se usar um SGDB. Bom, as vantagens são as seguintes. Você diminui a redundância em fornecer consistência, o controle de acesso é muito melhor e as consultas são muito mais eficientes. E além de você poder ter um controle melhor do backup restore, correto? Aqui alguns modelos que eu passei para vocês. O modelo de linha de comando que tem no Oracle, né? Vou deixar aqui alguma explicação sobre os modelos de linha de comando, que são aqueles que vocês vão digitar o SQL nele, correto? Temos o modelo de web, que é muito aplicado ao MySQL, que permite a você fazer o controle de interface web, correto? Você tem o modelo desktop, que também é bem utilizado. Você instala um programa na sua máquina, você está ali modificando esses dados dentro da sua máquina, certo? E interface desktop, que é esse que a gente acabou de falar. Interface baseada em formulário. Esse é o modelo mais incomum, mas o Forms, ele é o Forms do Oracle, que também já foi utilizado bastante, né? Que é o modelo mais incomum. E por último aqui, a classificação dos sistemas de banco de dados, que inclui o modelo de dados, o número de usuários, o número de instalações e o custo. O que é essa classificação? Você tem aqui o modelo de dados, que você pode estar aplicando um modelo X, um modelo Y, né, que a gente vai estudar nos nossos próximos slides, tá? Nas nossas próximas aulas. O número de usuários que você pode ter acessando o seu banco de dados, né? O que é
é importante? Você ter um número grande de pessoas, então esse sistema gerenciador tem que comportar um número grande de pessoas mexendo no banco. O número de instalações, que é o quê? Você poder instalar esse banco de dados várias vezes, você está instalando, reinstalando, desinstalando, instalando em outras máquinas, né? Há controles de banco de dados por número de instalações, né? O que passa além daquilo você tem que pagar mais, né? E há aqueles que são inúmeros, né? Você pode instalar e instalar várias vezes. E o que mais pega, eu tenho certeza, é o custo. Que é o quê? Você ter o custo da manutenção, o custo do profissional que vai te dar o suporte depois, porque muitas vezes você trabalha com aquele sistema gerenciador de banco de dados, com aquele banco, e você tem um alto custo depois. Então você tem que ponderar isso na sua aplicação. Deixei aqui nesse último slide, aqui dizendo que alguns produtos livres são bem agradáveis de se trabalhar, né, que nem o MySQL e o PostgreSQL, né, que esses caras aqui, eles são bem mais tranquilos quanto a essa questão de número de usuários, de capacidade, de formas de você tá trabalhando com o seu banco de dados. Correto? E é isso. A nossa aula hoje, nós falamos de banco de dados, falamos de sistemas gerenciadores de banco de dados, de transações e de algumas características importantes. E caso você queira reassistir essa aula, fique à vontade e fica aqui o meu e-mail para contato. Qualquer coisa, estou à disposição. Agradeço a vocês por essa primeira aula e espero a todos numa próxima aula.